Não. 15 dias, já estão fechados 15 dias. O que você acha sobre esse rolê aí? Eu fui cancelado na internet por falar uma coisa que eu penso. Eu falei que eu acho que o lockdown agora é enxugar gelo, não vai ajudar realmente o propósito e vai matar muitos empregos e pessoas que se necessitam, né? É muito complicado tudo isso. O Brasil é um país grande, gigante. Né? Isso aqui não é uma brincadeira, não é uma coisa para que se administre brincando. Fechando, pode ser que é a solução, mas fechando tudo. Tudo. E as pessoas não saindo de casa também. Não dá para fechar as escolas. Muitas crianças não vão para estudar, vão para comer. Sim. Né? A escola é uma coisa. Se não tem escola, os pais não vão poder trabalhar. Tem um problema econômico, tem um problema educativo, tem um problema de vida social, tem um problema de tudo. Agora, eu tenho restaurante. Para nós é muito difícil de ser fechado. Não é fácil. Eu tenho dois. Eu tenho o Savá, que é do outro lado da Paulista, perto do Hospital Novo do Juro, que é um bistrô. Eu fiz o programa Pesadelo na Cozinha, nesse restaurante. Que vai passar final de março agora, esse programa. Que não passou ainda na TV. Da hora. Eu vi todos. Do Pesadelo na Cozinha. Gosto bastante da série. O dono, o senhor Antônio, eu fiz amizade com esse senhor, um senhor apaixonado pela França, tudo. Antes da pandemia eu fiz esse programa. E ainda não foi na TV. Esse senhor faleceu do Covid. Caraca. Os filhos dele me falaram, Jacan, a gente vai deixar o restaurante, a gente não vai ficar com o restaurante. Você não quer pegar o restaurante? Eu peguei o restaurante. A gente reformou mais um pouco, mas eu deixei o mesmo nome, deixei toda a identidade do senhor Antônio. Porque, não sei, foi uma coisa bem sentimental, bem... E esse restaurante está lá, fechado hoje, 15 dias. Então a gente vai começar a vender comida... Delivery. Eu fiz um delivery novo, em pouco tempo, vai se chamar Jojo Gastronômico, para levar a comida na casa dos outros. Mas tudo isso não vai resolver. Mas o problema não é de resolver isso, de resolver o Covid, de vacinar, para ter uma vida normal. A vacina é a única solução que eu acho que a vacinação deve começar para a gente que trabalha. Para a gente que pega o metrô, gente que pega o ônibus, gente que... Nós, que somos na rua todo dia. Né? Não sei se a solução é começar para vacinar as pessoas de mais idade. Lógico que precisa proteger as pessoas que têm mais idade, que são mais... vulneráveis. A fragilidade né, da vida. Lógico. Mas, para resolver o problema econômico, precisa vacinar as pessoas que vão trabalhar todo dia. Para não passar, e que as pessoas sejam mais sociais, entendem que a gente precisa se sacrificar para de fazer festa clandestina, para de ir na praia, para de fazer merda na rua, para ir no posto de gasolina, o sábado à noite, fazer 100 pessoas no posto de gasolina tomando a cerveja. Então a gente precisa se sacrificar um pouco. Um tempo, nós donos de restaurante, a gente somos sacrificados. A gente somos sacrificados. A gente somos fechados. A gente deve meter nossos funcionários ou mandar embora. A gente não tem outra solução. Eu decidi meter todo mundo. A gente vai ficar, vai segurar. Mas quanto tempo a gente pode segurar? A gente não sabe. E você é um caso raro que tem essa capacidade, né? Para fazer isso. A maioria não consegue. Mas 15 dias a gente consegue. Mas a gente já passou 3 meses. Mas por que eu consegui? Por que eu consegui? Porque não tinha história. Meu restaurante fazia 3 meses que ele estava aberto. Eu não tinha história de dinheiro rodando no banco. Eu já tinha essa história. Eu já quebrei. Eu sei que é isso. Eu já sei, já tem essa história. Capital de giro. Porque os bancos, ela não para de te cobrar. Verdade. O juro, continua no banco. Os aluguéis, os caras, ele está certo. O dono do prédio, do imóvel. Mas não é minha culpa. O aluguel vai girar. Tudo vai girar. O imposto gira, tudo gira. Porque tudo que está correndo é atrás. Você não paga o imposto do dia. Você paga o imposto do passado. Você não paga. Você paga o passado, você não paga o futuro. Ele está lá. E no futuro você não recebe dinheiro porque você não trabalhou. Você não rodou. Então os cartões de crédito, nada cai. Então você está ferrado. Sim. Por isso que eu não tenho dificuldade, porque eu não tinha essa história passada. Mas todos meus amigos que têm
restaurantes de 4, 5, 10 anos, 20 anos, são quebrados. Eles são tudo quebrados. E o fornecedor, as pessoas que vendem para nós, são na mesma situação. Então não é uma brincadeira, não. Isso aqui é muito complicado. E precisa resolver. Não sei como resolver isso. Esse lance da vacinação, de vacinar primeiro os idosos, vacinar o... Tanto que a gente começou vacinando o pessoal que estava trabalhando diretamente com Não, o deve corona. começar de dois lados, para chegar no meio. Faz O sentido. problema é que a gente tem muita pouca vacina, né? O problema é isso. O problema é que ninguém se entende. Né? O governo federal, o governador, Todo mundo brigando. não é briga nada de política. brigar, na hora de se entender, de sentar todo mundo numa mesa, de resolver esse negócio pela população. Só isso.